Obrigado, Flavinha. Hoje, no nosso quadro especial, Histórias e Testemunhos, estamos recebendo uma visita muito especial. Eu o conheci há alguns meses atrás e me encantei com o trabalho que este médico, este profissional, esse pai de família, faz em prol de muitas pessoas. Mas ele tem um currículo muito vasto, eu vou só citar algumas coisas desse nosso convidado que muito nos honra. Primeiro, apresentá-lo como doutor Marcelo Souza. Obrigado por ter aceito o convite. Eu sei que o senhor está entre viagens, indo para uma viagem internacional, mas é uma honra recebê-lo aqui em nosso estúdio itinerante. Prazer é todo meu de poder ter essa oportunidade de estar aqui junto com a comunidade adventista, falando um pouco do nosso trabalho e daquilo que a gente precisa divulgar na comunidade. Dr. Marcelo, ele é médico, ortopedista, ele é professor aqui da Universidade Federal de Pernambuco, na sua especialidade. Ele também é chefe do Serviço de Ortopedia Oncológica do Hospital do Câncer aqui de Pernambuco e também é presidente nível nacional da Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica, entre muitas outras coisas que ele faz. Eu gostaria de começar perguntando, a população sabe como prevenir e como saber dos primeiros sintomas caso ele tenha câncer de ossos, que é a sua grande especialidade? Essa é uma excelente pergunta, porque, infelizmente, a mídia, de uma forma geral, as campanhas educativas não focam no capítulo dos tumores músculo-esqueléticos. Falo músculo-esquelético porque não é apenas dos ossos, e sim dos músculos também. De uma certa forma, os tumores das extremidades, digamos assim. Então, se fala muito de câncer de mama, de próstata, de pulmão, mas não se fala de câncer ósseo. E, lamentavelmente, é um tipo de doença extremamente agressiva e que leva a uma taxa de mortalidade muito alta. No Brasil, em relação a outros tipos de câncer, é alto também a incidência desse tipo de câncer? Os tumores que afetam os ossos e os músculos, de uma forma geral, correspondem, estatisticamente falando, a cerca de 2 a 3% em relação ao universo de câncer, de um modo geral, no Brasil e no mundo, né? Então, não é uma doença com uma prevalência tão grande quanto é o câncer de mama, por exemplo, mas de uma importância tanto quanto. Porque se eu lhe der uma informação, por exemplo, de que o câncer primário do osso, aquele que começa no osso, afeta sobretudo crianças e adolescentes, já é algo de bastante relevância. Que interessante. Então não é no jovem, no idoso, é na criança e no adolescente, infelizmente. E como é que a pessoa sabe que pode ter esse tipo, como é que é feito esse diagnóstico? Olha, o fato mais importante, o sintoma, eu diria, mais importante, que deve alertar a população para a possível instalação de um tumor ósseo, é uma palavra de 3 letras: dor. Dor. A dor. Sempre que uma criança ou um adolescente sentir uma dor que não passa com remédios, que não melhora com eventual fisioterapia, com aplicação de gelo, e o tempo vai passando e a dor, pelo contrário, vai piorando, deve-se sempre suspeitar da possibilidade de se tratar de um câncer ósseo. E quando é conhecido esse câncer no início, a chance de recuperação é boa? Ah, sim. A exemplo de diversas outras formas de câncer, os tumores ósseos, quando diagnosticados precocemente, eles são passíveis de cura. Isso é muito importante frisar para a população de uma forma geral. Na década de 70, toda pessoa, criança, adolescente, adulto, que tivesse um tumor ósseo, estava sacrificado a uma amputação. Estava já decidido o seu destino. E como se não bastasse, morria com 2, 3 anos de metástase pulmonar. Depois, com o passar do tempo, o progresso da ciência, a tecnologia e o advento de exames de imagens, tais como ressonância, tomografia, cintilografia, começaram a diagnosticar de uma forma mais precisa e, sobretudo, com o aparecimento de novas drogas quimioterápicas, remédios com os quais se trata diversas formas de câncer, nós hoje conseguimos prorrogar demais a sobrevida dessas pessoas. Hoje nós temos uma taxa de sobrevida livre de doença
em 5 anos de aproximadamente 76%. O que antes era 20%. Não é? Isso há 30 anos atrás. Hoje 76%, às vezes até mais em determinados lugares do mundo. Não é? Em 10 anos essa taxa cai para 60%, 62% sobrevida livre de doença, ou seja, sem metástase em outros órgãos, sobretudo o pulmão. Então é um progresso imenso. No entanto, isso depende quase que exclusivamente do diagnóstico precoce. Qual é a origem desse tipo de doença? Se sabe alguma coisa a respeito? Na realidade, nós sabemos alguns fatores causais de diversas formas de câncer. Por exemplo, se o senhor me perguntar em relação ao câncer de pulmão, todo mundo sabe que quem fuma tem uma propensão enorme a ter câncer de pulmão. Estatisticamente falando, 82% das pessoas que são acometidas de câncer de pulmão são fumantes. Mas o ser humano é um pouco incompreensível, né? Porque mesmo assim ele continua fumando. É verdade. Né? Até mesmo as autoridades não proíbem o fumo. Em suma, já no câncer ósseo, nós não sabemos exatamente como ele surge, de onde ele vem. Sabemos que em determinadas regiões do corpo, por exemplo, o joelho, diga-se de passagem, ao redor do joelho e sobretudo na criança e no adolescente, existe um potencial de crescimento ósseo, de desenvolvimento muito grande. Ali o garoto se desenvolve muito rapidamente. 70% do crescimento do fêmur está no nível do joelho, numa zona de crescimento que a gente chama de cartilagem de crescimento. Admite-se que por conta dessa capacidade enorme de crescer muito nessa região, quase que 50% dos tumores ósseos ficam ao redor do joelho. É um dado interessante, né? E já é mais um alerta. Claro. Criança, adolescente com dor no joelho, deve-se pelo menos pensar que pode ser. Porque quando a gente não pensa, ele aparece, evolui quando chega tarde demais. Quando a gente pensa, a gente encaminha para um centro de referência, como é o caso nosso aqui em Recife, no Hospital de Câncer de Pernambuco. Isso que eu queria perguntar, como é que estão os hospitais pelo Brasil? Há realmente condições de atender a população, principalmente aqueles mais carentes? Eu emendo uma outra pergunta. Eu sei que o senhor faz também um trabalho social surpreendente nessa área, ajudando pessoas que não têm condições, muitas vezes, de arcar com as despesas de remédios, de tratamento. E aí entra o senhor como anjo da guarda. Como é que é feito isso? Eu não diria que o meu papel é de anjo da guarda, meu papel é de uma ação social de qualquer homem responsável, sobretudo quando exerce a profissão de médico. Eu me sinto na obrigação, é o meu dever fazer o mínimo pelo meu semelhante, né? Porque tudo que a gente gostaria que fizesse por a gente precisa fazer pelos outros. Eu acho que se a gente tem fé, crê em Deus e acredita que o nosso próximo é igual a nós, ao nosso irmão, a gente tem essa obrigação. Não é favor, não é nada demais. Então, não me sinto diferenciado em nada nesse aspecto. Eu lamento aqueles que não pensam assim e pensam só em si. Mas, muito bem. Em relação a nível de Brasil, apesar de termos excelentes hospitais públicos voltados para o tratamento do câncer, são poucos aqueles que têm serviços de referência em ortopedia oncológica, ou seja, a parte da ortopedia que cuida dos tumores músculo-esqueléticos. São poucos. Nós temos em São Paulo cerca de 4 grandes hospitais, nós temos em Recife, nós temos no Ceará, nós temos aqui em João Pessoa, não é? O norte do país está um pouco esquecido, não existe nenhum serviço organizado. Quando a gente fala serviço, não significa um profissional trabalhando, significa, no mínimo, 2 ortopedistas que se dedicam a isso, porque um só será sempre o dono da verdade e a chance de ele errar vai ser muito maior. É verdade. Então tem que ter no mínimo 2. Precisa de um radioterapeuta, de um quimioterapeuta, de adulto e de criança, de um psicólogo, de um assistente social, de um protesista. É uma equipe multidisciplinar. Então não é fácil, não é? Conseguir convergir essas pessoas para dentro de uma única instituição e elas trabalharem em prol dessas pessoas que têm esse tipo de câncer. E quem procura, mesmo nessas regiões que o senhor falou, e que não tenham condições financeiras, dentro do possível, é possível atender a todos ou parte dessa população? A demanda é muito grande. Apesar de eu ter me referido a um percentual de 2% a 3%, parece pouca gente, mas quando concentra em uma unidade de referência, até porque é interessante que concentre, não tem sentido cada um atender 2 ou 3 casos, interessante que a gente atenda a maioria dos casos num lugar só, porque a chance que nós temos de acertar é maior,
não é? De ter experiência maior. Então, existem os serviços e a gente consegue atender essa demanda, não é? Mas ainda há uma certa fila de espera, porque a infraestrutura hospitalar não é aquela que nós gostaríamos que tivesse, não é? Faltam leitos, número reduzido de vagas nas UTIs, porque aí nós precisamos também ressaltar a questão dos pacientes idosos que também têm câncer ósseo. Mas estes não são oriundos do osso propriamente dito, e sim oriundos de outros tipos de câncer, câncer de mama, de próstata, que dá metástase óssea. E são muitas as pessoas acometidas de metástase óssea e que já chegam tardiamente também, com fratura patológica, quer dizer, com osso quebrado. É uma situação difícil, muito difícil, né? E a estrutura que nós temos nos hospitais públicos, ela é carente. O Hospital de Câncer é um hospital puramente, 100% filantrópico e atende exclusivamente SUS, não é? E nós sobrevivemos, eu diria, dos recursos oriundos do SUS, Sistema Único de Saúde, e de doações. Há pouco, nós fizemos, pela segunda vez consecutiva, a campanha de alerta ao câncer ósseo, através de um passeio ciclístico, para chamar a atenção da população. Angariamos algum recurso. No primeiro ano, nós conseguimos ter um lucro de R$18 mil. Fizemos o segundo ano agora, somamos mais um pouquinho, reformamos o ambulatório de ortopedia oncológica. Agora estamos lutando. Eu desencadeei já mensagens via WhatsApp, e-mail para uma série de amigos e estamos à procura de entidades que nos ajudem a transformar a enfermaria de ortopedia oncológica, a enfermaria de 11 leitos, só para adultos, porque as crianças ficam na pediatria, em um ambiente mais humano, menos frio, mais aconchegante, para que elas tenham não apenas o tratamento do médico, mas também o tratamento humanizado, mais agradável, sofra menos. Mas isso depende da boa vontade das pessoas e a gente precisa usar esses veículos de comunicação para sensibilizar as pessoas para isso. Então, Marcelo, nosso tempo acabou, eu estourei. Eu peço desculpas e agradeço. Mas, dentro do possível, esperamos que esse programa também ajude a fazer com que mais pessoas recebam socorro das suas mãos, da sua equipe, não só aqui em Recife, mas no Brasil inteiro, e que essa doença seja tratada logo no início, para assim a gente ter ainda um índice maior de cura. Eu tenho certeza que com fé em Deus nós vamos conseguir vencer. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Telespectador, o programa continua. Continue com a gente.